Olá a todos, estamos em mais um episódio do Empresas que Marcam. Como sabemos, andamos à procura de pessoas que são marcadas pelas empresas de alguma forma, mas também de empresas que marcam verdadeiramente as pessoas neste mundo lusófono, dado que este site Comunica RH tem de facto este objetivo, que é unir a lusofonia. E hoje está connosco um amigo, desde 2019, já vamos contar essa história, que é o Kim Cardete Lourenço. O Kim Cardete Lourenço, olá Kim Cardete, antes de mais, bom dia. Bom dia, bom dia. O Kim Cardete é engenheiro eletrotécnico, também vamos contar um pouquinho essa história, e desde há 11 anos, ou eu diria há 11 anos, fundou uma empresa que se chama FPB, que quer dizer exatamente Future Proof Building, o que aliás é um nome muito interessante. Eu diria que o Kim Cardete já era um visionário. Hoje, quando se fala tanto de empresas à prova do futuro, ele formou uma empresa há 11 anos atrás, que já era, enfim, neste caso, edifícios à prova do futuro. Já vamos explicar um pouco isso e, já agora, nós conhecemos em 2019, exatamente no Fórum RH Moçambique, não é? E ele está em Maputo. Agora vou sim integrar-te, Kim Cardete, Maputo, essa cidade maravilhosa. Eu estou em Lisboa, portanto somos fruto desta lusofonia e que nos une, a nós os dois, já agora, desde 2019, quando nos encontramos naquele célebre Fórum RH, onde tu tão apaixonadamente, e vamos falar nisso nesta nossa conversa dos 25 minutos, tão apaixonadamente falaste de propósito e como é que o propósito funciona nas empresas. Bom, mas eu já lancei aqui imensos temas. Eu começava por começar um bocadinho pela tua história e que eu sei a teu respeito, que tivemos a oportunidade já de falar. O Kim Cardete nasceu numa cidade bem ao norte de Moçambique, e depois, enfim, houve aqui um percurso que passou por outra cidade, e o que é interessante é que ele sozinho foi estudar engenharia eletrotécnica para a cidade de Maputo. E foi exatamente a caminho da faculdade, nas célebres chapas. Para quem não sabe, estamos a falar aqui para vários países, chapa é o nome que se dá ao transporte coletivo, as célebres carrinhas azuis que transportam os trabalhadores e os estudantes na e para a cidade de Maputo. De facto foi, enfim, a caminho da faculdade que ele lia revistas brasileiras do Brasil, e portanto eu estou aqui a introduzir mais um ponto desta lusofonia, que já falavam sobre edifícios inteligentes. E portanto foi de facto ao longo desse curso de engenharia que ele sonhou criar uma empresa que pudesse construir, enfim, esses edifícios inteligentes. Kim Cardete, continua agora a parte da história. E depois o que é que aconteceu? Até chegar aqui à tua FPB. Bom, mais uma vez, bom dia, Pedro, e todos que estão nos a acompanhar pelos países da língua portuguesa, esta língua que nos une. Que é fantástica. Que é fantástica, é verdade. Bom, dando continuidade à história do Pedro, o que é Pedro a tua história. Que é a tua história. Que é a minha história. Dando continuidade à minha história, mas o Pedro contava a contar, já nem me lembrava desses episódios, e já nem me lembrava que tinha partilhado com o Pedro. Sim, mas foi exatamente isto. Já na faculdade, algo que sempre quis fazer foi, como engenheiro eletrônico, todo engenheiro eletrônico sonhava em construir seus próprios dispositivos eletrônicos, né? E essa revista chamou uma atenção para isso, de casas inteligentes. E de uma pesquisa rápida, percebi que em Maputo praticamente não existiam empresas, né? Empresas de países vizinhos, como aqui na África do Sul, é que vinham fazendo isso, esses serviços. Essa ideia fascinou-me, levou-me a conhecer alguns outros países, como a África do Sul, para ir ver se encontrava fornecedores. Contactei com alguns países fora de Moçambique, que eu queria fabricar meus próprios dispositivos, não queria instalar dispositivos de terceiros. Este era meu sonho. Isso, o sonho, não é? No fundo estamos a falar do início com o sonho. Do sonho.
Bom, quando eu identifiquei que existiam algumas empresas que tinham produtos consolidados, comecei a FPB. Fundei a FPB em 2010, como fundador, técnico, diretor e mais de um Tudo. colaborador, tudo. Mais de um colaborador que me apoiava. É incrível quando eu hoje volto para o tempo e vejo hoje a FPB com mais de 25 colaboradores e cada pessoa num setor com um processo. Eu me pergunto como é que eu fazia tudo isto? Isso. Mas fazia. Então, este sonho começou daí e desde o início aquilo que era a nossa visão era, e hoje esta é a visão e a missão da FPB as pessoas têm problemas, as pessoas querem uma vida mais confortável, as pessoas querem resolver assuntos de segurança, as pessoas querem ser mais produtivas no seu ambiente de trabalho, em casa. Hoje o ambiente de trabalho já é mais alargado, já não há barreiras em casa, escritórios, mas as pessoas não têm domínio de tecnologia e nós como empresa, eu como engenheiro não temos. Então, hoje a nossa missão é ajudar as pessoas a encontrar a melhor solução para resolver esses problemas do seu dia a dia. O slogan hoje da FPB, aquilo que define um pouco a missão, é levar novas tecnologias para o dia a dia das pessoas. Às vezes nós falamos de tecnologias, parece algo muito complexo e as pessoas muitas vezes não sabem como incorporar no seu dia a dia. Nossa missão é levar essas tecnologias para o dia a dia, facilitar a vida das pessoas e resolvendo problemas concretos, por exemplo, como de segurança, conforto, entretenimento. Por exemplo, numa casa, com o dia agitado que temos hoje, é aquele lugar onde nós estamos com a família, queremos passar bons momentos. E a tecnologia ajuda-nos a fazer isso, a unir as famílias, a criar entretenimento. Então, com isto em mente, criou-se a FPB, que é hoje uma empresa líder no mercado na área de domótica, que são casas inteligentes, mas abraçamos outros setores mais ligados à área empresarial, que é a área de segurança eletrônica, que também somos um dos players importantes nesse setor, na área de segurança eletrônica e automação de edifícios. Então, foi este sonho que surgiu no Chapo, no transporte público, como vocês chamam, que há 11 anos tem me alimentado, tem me dado energia para continuar, né? Ao longo há uma história incrível. Por que para mim a questão do propósito, a questão da liderança é importante? É isso, vamos falar nisso agora. Porque é importante a questão da liderança? Porque, no fundo, eu recordo que estamos a falar com um senhor engenheiro, engenheiro, que montou esta empresa sozinha, uma empresa hoje que é líder no seu setor, no seu segmento, altamente inovadora e só trabalha com tecnologia e instala a tecnologia de ponta. Portanto, basicamente, trabalhas com as maiores empresas em Moçambique, Maputo e em Moçambique. Mas de facto tu falas é muito das pessoas, e a primeira vez que estivemos juntos, e quando eu disse no Fórum RH de 2019, eu fiquei verdadeiramente encantado na forma como vi um engenheiro e CEO, fundador e CEO de uma empresa, a falar das pessoas e da importância das pessoas e desse propósito. Vamos começar então esse tema. Eu interrompi-te só para fazer este pequeno gancho, aqui esta ligação, esta parte da conversa. Força. Bom, essa questão da liderança para mim começou a despertar, liderança, propósito. Também quando estava na universidade fiz parte de um grupo que era um movimento social, mas também espiritual, né? Que basicamente agregávamos pessoas que queríamos o objetivo do movimento. Até hoje existe, o movimento surgiu na Argentina e a ideia é gerar uma transformação pessoal e social. E nesse movimento nós tínhamos orientadores, eu era um orientador que liderava um grupo de pessoas. Como o Pedro pode imaginar, liderar num contexto em que as pessoas são voluntárias é um contexto um pouco mais complexo, as pessoas muito diferentes, as pessoas têm outros tipos de motivação que não muitas vezes as empresas que estão ligadas a um contrato, a um salário. Mas essa minha experiência ensinou-me muito sobre que nós só conseguimos ter resultados significativos se nós conseguirmos ter as pessoas conectadas. E eu levei isto para o âmbito empresarial quando fundei a FPB. Para mim,
Primeiro, não gosto de trabalhar com pessoas que não estejam felizes. Este é um princípio que eu tenho. O sorriso da minha equipe é extremamente importante, porque para mim não há pior coisa que sentir que as pessoas têm que fazer um esforço ir a um ambiente de trabalho. Eu, como líder, nesse aspecto, sinto que falhei quando não consigo. Claro que nem sempre é possível, mas criar um ambiente que eu próprio, como líder, como CEO, me sinto bem quando estou aqui, mas a equipe toda. Então, e este sempre foi um diferencial que eu quis levar para os meus clientes, que é um atendimento personalizado, um atendimento que a satisfação do cliente é algo que eu digo, nós somos aqui na FPB, temos quase uma obsessão com isto, que o nosso cliente deve estar constantemente satisfeito. E a única forma de garantir que esse cliente seja satisfeito é que as pessoas que vão servir a este cliente também estejam satisfeitas. Porque não é possível entregar um serviço... Portanto, isso é contagiante, não é? É contagiante. Exatamente. Uhum. No fundo. E isto valeu a pena, Pedro. A ideia dessa estratégia de liderança, de garantir que as pessoas sintam-se satisfeitas no ambiente de trabalho, transmitam isso aos clientes, valeu a pena. Há 10 anos atrás, como pode imaginar, Pedro, uma empresa quando começa, recursos são escassos. Sim. Nós praticamente não fizemos nenhum investimento significativo em marketing. O nosso maior investimento em marketing foi essa estratégia de garantir que temos uma equipe altamente motivada, que esta equipe transmitia isso para os clientes, e depois foi uma questão de referência. Um cliente ia nos dando referência ao outro e fomos crescendo como empresa. Mas quem é que passa essa felicidade às pessoas? São as pessoas que já trazem a felicidade para a empresa, ou quando elas chegam à empresa, pelo ambiente, pelo contexto da organização, elas também adquirem esse espírito feliz, no fundo, esse envolvimento? Como é que, ou é as duas coisas, enfim, no fundo é um pouco o ovo e a galinha. Quem é que são as pessoas que fazem a empresa feliz, ou é a empresa que põe as pessoas felizes? Como é que isso se processa aí na tua vivência enquanto líder? Isto é um misto, são as duas, Pedro. Tudo começa para mim num processo de recrutamento. Este é um privilégio, o fato de sermos uma empresa média pequena, com 25 e tal colaboradores, me permite, por exemplo, todo o processo de recrutamento eu participo. Então, se eu não vejo brilho nos olhos da pessoa que eu vou contratar, essa pessoa, por mais competente que seja, não vai passar nesse processo de recrutamento. Então, eu já quero pessoas que eu sei que vão contagiar o ambiente, eu quero pessoas que estejam aqui e vão ser dinâmicas, alegres, produtivas. Então, começa aí. E depois, vai-se encontrar, na FPB nós criamos um ambiente, primeiro, sem muitas barreiras na questão da comunicação. Temos uma hierarquia, mas uma hierarquia muito, como posso dizer, não muito rígida, em que as pessoas comunicam-se umas com as outras, tem aquela questão da chefia muito presente. Por exemplo, eu sei que vocês na Europa, essa questão já está a se diluir um pouco, mas como pode imaginar, para cá ainda há muito, nós herdamos isso, ainda há muito esta questão do formalismo do chefe. Sim. Então, na FPB, nós tentamos valorizar a liderança, valorizar a capacidades individuais e o mérito individual. E depois temos este ambiente que faz o resto. Faz o resto. Sim, cada sucesso é comemorado. Boa, eu ia chegar assim, eu ia chegar aí. E como é que isso se faz depois na prática? Como é que se faz essa argamassa, essa união das pessoas? Tu deste agora um exemplo que eu sabia que já existia. Cada sucesso é comemorado em grupo, essa vivência é partilhada. Queres partilhar um pouco como é que é o dia-a-dia? Sim. Não, para mim um grande desafio, sobretudo nas empresas técnicas, como a de engenharia, mas é similar nas outras empresas, as pessoas muitas vezes estão desconectadas do seu trabalho. Eu sempre digo aquela velha história de 3 pedreiros foram perguntados o que estás a fazer? Um disse que estava a pôr blocos. O segundo disse que estava a construir um muro, uma parede. E o terceiro disse, não, eu estou a construir uma universidade, que vão estar formados aqui os futuros médios. Os 3 estavam a fazer a mesma coisa, a mesma tarefa. Mas o terceiro tinha uma visão, tinha um propósito, sabia o que estava ali a fazer. É isso. E propósito?
É isso que estamos a Yeah. falar, e eu vou introduzir isso. Fazem um parêntese Yeah. para explicar para ti, afinal, o que é o propósito. Qual é o teu conceito de Ok. propósito? Exatamente. Mas estava voltando, algo que nós fazemos, por exemplo, nós somos uma empresa certificada na norma ISO 9001, que é de qualidade, Uhum. e para cumprir esse standard, por exemplo, a questão do inquérito de satisfação dos clientes, isso é extremamente importante. Por exemplo, para cada projeto, nós partilhamos o nível de satisfação do cliente com cada colaborador, pedimos os testemunhos dos clientes e partilhamos isso com a equipe que esteve lá para perceber o quão importante foi aquele projeto. Cada projeto tem que ter significado para aquela pessoa, desde a pessoa que puxa o cabo, desde a pessoa que vai instalar o equipamento, a pessoa tem que estar conectada, saber que é mais do que um cabo. Por exemplo, se nós instalamos sistemas de incêndio, é preciso que a equipe saiba que aquilo é mais do que um sistema. Se aquele sistema falhar, o patrimônio do cliente está comprometido. Então, as pessoas têm essa responsabilidade, mas percebem também qual é a importância do seu trabalho. Eu ligava isto à questão do propósito, né? O propósito para mim é o porquê que eu estou a fazer isto. Isso. Quando nós encontramos o porquê eu estou a fazer isto, por exemplo, eu como líder hoje me pergunto o porquê do meu dia a dia. E o meu propósito hoje, o meu propósito como significado tem muito a ver com o legado que eu quero deixar. Como empreendedor, como líder. E para mim, hoje, o meu propósito de vida e de trabalho estão ligados com dois temas importantes. O primeiro, eu quero impactar a vida das pessoas que cruzam o meu caminho, ou cruzar até parece uma coisa negativa, mas as pessoas que passam por nós. Passam por nós. Cruzar tem um significado. Exatamente. Impactar as pessoas que passam por nós. Eu hoje na FPB como líder assumo mais um papel de mentor, de coaching. Boa parte das pessoas que ligam-se à FPB muitas vezes estão na fase das suas carreiras e é engraçado este ponto. Eu hoje tenho ex-colaboradores que até hoje têm como a melhor experiência de trabalho que eles já tiveram. Alguns até noutras empresas acabam gerando oportunidades de negócio, porque primeiro acreditam no potencial da empresa. E o segundo ponto, como propósito de vida, eu quero deixar um legado. E o meu legado, a nível da empresa, Pedro, tem muito a ver algo que eu sempre admirei é olhar as grandes empresas, sobretudo na Europa já há muito essa cultura, como a General Electric, como algumas que são centenárias, têm mais de 200 anos. Eu quero que esta empresa continue para além de mim. Nós somos um país ainda muito novo em termos de realidade empresarial. Poucas empresas saíram do nosso contexto para expandir-se para outros mercados e cresceram muito além dos seus fundadores. Eu hoje, para mim, quando eu olho como propósito, como visão deste meu empreendimento, eu quero que esta empresa primeiro saia de Moçambique, explore outros mercados, mas que daqui a 100 anos, os meus netos e bisnetos olhem e digam que isto foi o meu bisavô que fundou. Então, olha, é mais e o que vai unir tudo isso vai ser, de facto, esse propósito. Tu já abordaste um pouco isso, mas eu acho interessante que tu tens essa ideia que é a liderança e é, sobretudo, no dia-a-dia que se vai construindo e alimentando esse propósito. E eu sei que, para além de tu teres, e já disseste isso, uma liderança muito flexível e sobretudo, passares essa liderança, porque a empresa já tem outros níveis de liderança, não é? A organização. Há também um envolvimento muito forte das pessoas nesse propósito. Para já não é normal nós vermos um líder de topo de uma empresa falar de propósito dessa forma. E depois também não é usual quando estamos a falar, eu recordo, meus amigos, estamos a falar com um engenheiro eletrotécnico, não é? Alguém que não tem à partida a tal formação em humanidades, humanidades ou economia, enfim, em gestão. Estamos a falar de alguém que foi engenheiro e teve um sonho e construiu uma empresa que agora trabalha com as outras empresas.
Olha, e isto leva a outro gancho do tema que tem a ver com os processos de desenvolvimento. Eu também sei que tu achas que as pessoas têm que permanentemente ir construindo também saber e aprender e desenvolver. Aliás, tu próprio és um exemplo disso. Nós já nos encontramos mais recentemente, até em processos, programas de desenvolvimento, de partilha de experiências, e tu és uma das pessoas de referência em Maputo, enfim, Moçambique, mas em Maputo concretamente, porque estás sempre presente e estimulas os teus colaboradores a irem a aprender, a ter novas aprendizagens, em construírem, em desenvolverem-se. Partilha um pouco connosco porque é que tu achas que isso é importante para alimentar e para, no fundo, fomentar essa ideia de propósito que tu tens para a organização. Não, Pedro, é muito simples. Tudo que nós hoje não conseguimos fazer, não conseguimos alcançar, é porque nos faltam as ferramentas. Eu acredito que todo ser humano tem potencial de alcançar tudo aquilo que sonha, idealiza, de atingir o seu máximo potencial. Agora, é preciso ter as ferramentas corretas para o fazê-lo. E é aí que entra o conhecimento. Muitas vezes, ao não termos o conhecimento, não termos a informação, nos impede de explorar e atingir o nosso máximo potencial. Por isso que, para mim, é extremamente importante. Eu sou exemplo disso. O Pedro, como disse muito bem, eu formei minha engenharia eletrônica, mas o Pedro pode imaginar, no início do projeto, quando o projeto era pequeno, fazia sentido, porque o skill mais importante, a competência mais importante era a técnica, do saber fazer. Mas quando eu me deparei com uma empresa que já estava a lidar com outras empresas, estou a falar em empresas mundiais que nós temos aqui na área de gás e petróleo, e outras empresas, a competência mais importante que eu tinha que ter, devia ter naquele momento era de gestão, e eu não tinha, como podes imaginar. Eu tive que voltar à carteira, à escola, fazer um MBA, à escola, assim, fazer um MBA, para conseguir adaptar-me aos novos desafios. E ainda hoje sinto que estes desafios... Perdemos... Sim, acho que... Volta a imagem. Um sim, minuto, volta já. Volta a imagem. Que estes desafios ainda são enormes. À medida que vou passando, a empresa vai crescendo, os desafios são outros, né? Eu acredito profundamente. A mesma coisa com os colaboradores, com a equipa. Isso, e com a equipa. Tu passas esse espírito à equipa, não é? Passamos esse espírito à equipa. Eu sempre brinco dizendo a única rúbrica aqui na FPB, no nosso orçamento anual, que, para além daquelas formações que nós identificamos como básicas, que os colaboradores, quando apresentam necessidades de formação que eles próprios identificaram, todos eles sabem que tem muita facilidade esses pedidos, essas solicitações serem aprovadas. Porque é a única forma de entregar a excelência e qualidade, que é algo que nós almejamos aqui na FPB, perseguimos e temos e garantimos que isso seja entregue. É a única forma de fazer, é ter pessoas que estão constantemente a qualificar-se e têm competências para fazer, para entregar aquilo que se propõe a entregar. Olha, e como a tua empresa é à prova de futuro, hoje fala-se muito do como é que se faz, como é que se vive à prova do futuro. O teu sonho não está ainda realizado, porque tu ainda não tens enfim, já tens um pouco de sonho realizado, mas ainda falta realizar o resto do sonho. Como é que tu vês este futuro à prova, ou a tua empresa à prova do futuro, o futuro que tem estes desafios que hoje são aqueles imprevisíveis, que ninguém sabe muito bem, incompreensíveis também. Como é que tu vês isso num país claramente jovem, como tu disseste, mas com muita vontade de se desenvolver e de crescer? Como é que tu vês essa preparação do futuro e como é que vai ser esse futuro e como é que tu estás a construir à prova desse futuro para sobreviver, para teres a tal empresa daqui a 100 anos, para os teus bisnetos dizerem isto foi o meu bisavô que construiu? O primeiro ponto para nos mantermos à prova do futuro, eu sempre digo, é preciso estar conectado com o que está a acontecer à volta do mundo e estar constantemente aberto para novas tecnologias e novo conhecimento.
Este é um grande desafio para os líderes, porque muitas vezes há uma grande tendência dos líderes de sentar sobre as suas conquistas, acreditar que muitas vezes Sim. acabamos caindo na zona de conforto, né? Eu sempre dou o exemplo de algumas empresas que foram líderes, mas que não se aperceberam do que vinha. Por exemplo, a Kodak, que era líder no Sim. setor de fotografias. E depois morreu, né? Mas que por algum motivo morreu, não se apercebeu que Sim. o digital estava a chegar, né? Que a fotografia ia chegar, o digital. Então, a primeira coisa para mim e tem um pouco o Pedro disse, manter-se sempre nessa questão de formação, conhecimento, e não é certo, mas tentar prever o que será o futuro, né? E isto, eu digo, não pode ser só baseado num método, num processo. Eu acredito muito na paixão. Por exemplo, na FPB, como é que garanto isso? Eu sou apaixonado por tecnologias, eu gosto. Então, não só trabalho, mas é meu hobby. Ver o que está a acontecer, quais são as novas tendências. Por exemplo, hoje nós falamos do Facebook, que lançou uma nova plataforma virtual, que nós sabemos que aquilo é o futuro. Hoje as reuniões fazemos por Zoom, mas na próxima conversa que tivermos com o Pedro, estaremos aqui a tocar-nos e a conversar virtualmente, mas como se estivéssemos presencialmente, né? E agora a pergunta é, como é que essa transição vai ser feita para o ambiente corporativo? Aí é que entram empresas como a FPB. É preciso ajudar as empresas que querem garantir a implementação dessas novas tecnologias para levar isso para o dia a dia das pessoas, porque às vezes as pessoas querem ter as melhores tecnologias, mas não sabem como implementar, não sabem como levar isso para as suas pessoas. Isso. E é aí que a FPB entra a ajudá-las a melhorar a sua performance, segurança, com novas tecnologias. Né? Muito bem. Olha, Kim Cardeto, esta conversa é uma delícia, não é? E, aliás, é super inspirador ouvir-te falar sobretudo das pessoas e como tu consegues integrar tão bem o papel das pessoas na organização. E há uma pergunta que eu faço sempre aos meus convidados, que vou deixar mesmo para o fim, para terminarmos, que é a pergunta, afinal, são as empresas que marcam as pessoas ou são as pessoas que marcam as empresas? Qual é a tua opinião sobre isto? Minha opinião sobre isso é baseada na minha experiência, Pedro. Eu acho que são os dois. Há pessoas que realmente marcam as empresas e há empresas que marcam as pessoas. É assim, nós podemos visitar o jardim mais belo, Pedro, mas se a pessoa que estiver a fazer aquele jardim não estiver num estado mental, não vai apreciar a beleza daquele jardim. É verdade. Então, é a coisa, é o mesmo cenário com as pessoas. Às vezes nós temos a melhor cultura organizacional. Já sei que o Pedro não gosta dessa palavra cultura organizacional, mas faremos a última formação que me faremos outra conversa sobre isso mais adiante. E essa faremos pessoalmente, se calhar. Faremos pessoalmente aí em Maputo. Mas eu como líder, Pedro, só para terminar, eu acho que é o meu papel garantir que a empresa seja um ambiente que marque as pessoas. Por que, Pedro? Hoje nós passamos boa parte do nosso tempo no ambiente de trabalho. Imagina o Pedro como deve ser horrível, desastroso, garantir que alguém fique 8. Eu, por exemplo, nós aqui na FPB às vezes temos um horário, as pessoas fazem um pouco mais, às vezes 8, 9 horas, num ambiente que realmente não são felizes. Eu até digo isto pode criar problemas de saúde, até saúde física tem impacto. Né? Então, eu acho que as empresas devem se esforçar-se, os líderes devem esforçar-se para garantir que o ambiente seja saudável e marquem positivamente as pessoas. Algo que sempre me marca na FPB é ver um estagiário que entrou como estagiário, hoje assume um cargo de liderança e na conversa que temos eu aprendi tudo o que sei fazer nesta empresa. Fantástico, fantástico. Yeah. Kim Cardeto, foi extraordinária esta nossa conversa. De facto, a próxima vai ter que ser aí em Maputo ou aqui em Lisboa. Enfim,
vamos certamente sim, pode ser. continuar aqui a trocar. E dizer-te que é sempre de facto um gosto ver como é inspirador ouvir um líder a falar das pessoas e de facto da vantagem, no fundo, da importância das pessoas no contexto do sucesso do negócio e da sua organização, e tudo tem por base a argamassa que une tudo, que é o propósito, no fundo. Aquilo que disseste. Por outro lado, essa imagem do jardim foi extraordinária, porque nós só podemos aproveitar a inspiração dos outros se nos deixarmos inspirar. No fundo, exatamente. Isso é o dar e receber, não é? Aliás, no fundo, recebemos sempre muito mais do que damos, não é? No fundo, esse é também um propósito. Olha, Kim Cardeto, foi um gosto enorme. Um abraço gigante aí para Maputo, essa cidade incrível. Quanto a si, senhor espectador, senhora espectador, foi um gosto ter estado neste Empresas que Marcam, porque efetivamente, se as empresas marcam as pessoas também marcam as empresas. Muito obrigado e até à próxima. Adeus, Kim Cardeto. Até à próxima. Tchau. Obrigado, Pedro. Até à próxima.